Oi, gente. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como dizer não sem culpa. É um desafio para muita gente, para mim já foi um desafio árduo, mas a recompensa é muito grande no final. Primeiro, vamos pensar aqui, quem já não começou uma dieta, fez uma mudança na alimentação e já de imediato alguém já falou, ó, vamos comer pizza em tal lugar, vamos fazer um happy hour no serviço, né? A família chama, ou é um lanchinho no trabalho, todo mundo vai lá comer o salgado, né? E você, como assim? Você vai dizer não. Porque a comida realmente é uma forma de socializar, né? Entre outras coisas. O alimento, ele faz isso. Todo mundo ao redor da mesa, comendo junto, conversando sobre algo. E aí parece que você fala assim, nossa, o universo está conspirando. Porque se eu estou comendo tudo errado, ninguém me convida, não aparece tantos convites. E de repente aparece, né? Mas na verdade, isso já aconteceu comigo, né? Acontece, mas como fazer? Como lidar com isso, né? Primeiro, a gente tem que entender as influências externas. De vez em quando eu vou olhar aqui pro lado só para não me perder, tá? Que eu tenho essa tendência de começar outros assuntos. Entender as influências externas, tá? O ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente estuda, o nosso ambiente social, ele influencia fortemente as nossas escolhas, não tem dúvida disso, né? Então a gente vive também uma cultura onde a comida é símbolo de união, de celebração, de amor, né? A gente sabe disso. Então, se a família se organiza para fazer algo, como assim eu não vou participar? Eu vou ser o rebelde, né? É mais ou menos assim que a gente pensa, né? E por isso a gente se culpa, porque a gente sente, eu estou sendo o rebelde, ou então eu vou ser excluído, porque se eu começo a recusar convites, daqui a pouco ninguém me convida mais, e é isso mesmo que acontece. É, E aí, se é uma forma de união e tudo mais, né? Como? Como ter essa força sem ser rude, tá? Porque como eu disse lá no começo, é saber dizer não com elegância, né? Sem culpa e com elegância. E aí, quando a gente está com um objetivo específico, é aí que vem a questão. Que pode ser a saúde, o bem-estar, a estética, não importa. Não importa se o seu objetivo é vestir tamanho, manequim tamanho tal, vestir o biquíni na praia dia tal, se você quer simplesmente porque o médico falou que se você não cuidar você vai morrer, não importa qual seja o seu objetivo. Mas se você está cuidando da sua saúde, tem que mudar a sua alimentação, decidiu mudar, nós precisamos aprender a nos proteger dessas influências, tá? Mas sem afastar aquelas pessoas que nós gostamos, tá? E como fazer isso? Com força interna e autoconhecimento. Ó, a gente tem que ter muito bem claro qual o propósito que a gente tem, tá? Porque quanto mais claro esse propósito na nossa mente, eu disser para mim mesma, eu quero isso, é isso realmente, eu vou assumir as consequências disso. Quando as coisas não estão claras na nossa mente, a chance da gente escorregar é muito grande. Por quê? Porque é muito mais fácil eu culpar um colega do trabalho, o ambiente que eu estou. Quem nunca, eu já conversei com um colega, ela falou assim, depois que eu mudei para essa cidade e tô nesse trabalho aqui, eu já ganhei 12 quilos. Claro, a cidade é fresquinha, é gostosa, dá vontade de comer mais gordura e tal. Influencia, influencia. Só que ela teria que dizer não. Ela teria que ter força de vontade para bancar as escolhas, né? Então, assim, quando você sabe o porquê está fazendo algo, por exemplo, eu não vou me alimentar até tal hora, por exemplo, quem faz um jejum, fica muito mais fácil saber dizer não e falar com franqueza, né? E aí, nessa pegada, digamos assim, eu quero deixar bem claro que não é ser radical, tá? Às vezes você tá realmente numa dieta um pouco mais radical, às vezes você tá num detox, alguma coisa que naquele período não precisa, aliás, não pode, não é permitido tal alimento. E aí você vai simplesmente não se alimentar daquilo, né?
Mas a minha dica prática em relação a isso, ser coerente do que você quer pra você. Então, o primeiro passo é saber que é você consigo mesmo, não é o outro, tá? Não é, porque assim, quem tem que pensar que o objetivo é seu. Se você... Ai, deixa eu só arrumar aqui um tripé. Eu não tô usando ele, mas ele tá me incomodando na posição que ele tá aqui. Se você utiliza pra você... Queria tirar um fone agora aqui também. Se você... Vou voltar aqui que eu errei. Se o objetivo é pra você, tem que ser pra você. Não importa se você é mãe, se é pai. Indiretamente eu quero ser uma melhor esposa, porque eu vou estar mais disposta. Indiretamente eu vou ser uma melhor mãe. Isso não tenho dúvida. Mas o compromisso é com você. Por quê? Pra você não culpar terceiros. Pra você se responsabilizar e assumir os riscos daquilo que você tá fazendo. Então, eu já fui a pessoa que culpava os outros. Eu estava num relacionamento com a pessoa que comia muito e eu ganhei peso junto com a pessoa. Então, a culpa é da pessoa. A pessoa me fez engordar. Mas, de fato, essa pessoa não enfiou comida goela abaixo. Pode ter trazido, pode ter me levado para comer, pode ter pedido para eu cozinhar para ela, mas ela não me obrigou, não me coagiu. Claro que é muito mais difícil. É muito mais difícil se relacionar com alguém que come errado se você quer manter correto. Mas se você já está se relacionando, e a chance de relacionar com alguém que come errado é muito maior. Porque, como eu estava dizendo, a comida é um símbolo de união, é um símbolo de amor. Então, muitas vezes o namorado, ele tá te enchendo de coxinha, ele tá achando lindo e maravilhoso. Ele, no fundo, pode não querer que você engorde. Mas ele tá vendo sua satisfação, ele tá vendo sua alegria, ele tá vendo... E aquilo ali pra ele é bom. Então, a dica prática que eu dou nesses casos, anote. Isso é extremamente importante. Quando eu comecei a fazer isso, eu tive muito mais firmeza, muito mais segurança e consegui muito mais alcançar meus objetivos. Anote seus motivos. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, um ou outro, ou as duas, começar a visualizar o resultado desejado. Esse é um pouquinho mais difícil. Por quê? Quem sempre foi gordinho, tá cuidando agora do peso, nunca teve o corpo que queria, é mais difícil você visualizar. Por exemplo, eu tô no manequim 56, o mínimo que eu estive foi 44 e eu vou me visualizar no 36 magérrima. Muitas vezes é difícil, o nosso cérebro tem dificuldade, né? Então, o que eu recomendo aliás, o que eu recomendo não, é mais fácil você visualizar se você já esteve nesse lugar. Então, é mais fácil você olhar uma foto sua e falar, eu quero estar com esse corpo. Ou olhar uma calça que você já entrou e falar, meu objetivo é entrar nessa calça. É mais fácil porque é algo mais concreto, você já viveu aquilo. Se você nunca viveu, você tem dificuldade de visualizar, então começa a anotar os motivos. Porque os motivos de você estar saudável, de você se alimentar melhor, eles são muito maiores que qualquer influência externa. Muito maiores se você for coerente consigo mesmo. Então, assim, eu quero, um exemplo, eu quero... Isso serve para outras coisas também, tá? Parar de fumar, parar de beber, enfim. Eu quero ser uma mulher mais saudável, eu quero ter mais energia e disposição, eu quero ter uma memória melhor, eu quero dar mais atenção para as pessoas que eu amo, eu quero estar presente, porque a alimentação incorreta, ela nos deixa letárgicos, nós ficamos lentos, nós não produzimos... nem descansamos direito, porque às vezes fala produzir, fica parecendo que eu tô dizendo assim, tem que se alimentar bem, porque você tem que ser uma máquina. Não, nós somos seres humanos, mas nós temos muito mais potência, tá, para vivermos melhor, eu falo por experiência própria, do que a gente imagina. A gente tem uma potência que Deus, que eu entendo que é Deus, o Criador, nos deu de viver muito melhor do que nós vivemos aqui. E nós não temos essa visão porque nós estamos sendo derrubados, digamos assim, por uma alimentação ruim. Esse pode ser um tema de outro vídeo. Vamos voltar pra cá. Então, tá. E aí, o que eu faço? Eu tenho já pensei, já não tô me sentindo tão culpada, né? Mas, assim, estou entendendo que essas influências externas podem me prejudicar, que sempre vai ter. Coloca na sua cabeça, sempre vai ter. Vai ser o namorado, vai ser a mãe, vai ser o pai, cada um
é uma forma. Porque, como eu disse, a pessoa entende que a comida é uma forma de carinho. Então, é normal. Eu vou dizer o meu exemplo. Eu moro no interior, eu moro na capital, minha família mora no interior, meus pais. Então, toda vez que eu visito, eu sou... Imagina que eu vou visitá-los, eu sou uma visita ilustre, né? Minha filha tá vindo, às vezes fica meses sem ver. E a forma que eles têm de mostrar carinho e amor é, principalmente minha mãe, é por meio de comida. Ela se sente honrada se você elogiar a comida dela. Ela mesma já elogia, ela já enche a mesa assim com os pratos, ela já vai colocando o jogo americano e falando, mas não tá uma delícia, mas olha que maravilha. Para ela tem muita importância. A partir do momento que eu percebi isso, você não tem que agradecer não. Você não tem que comer tudo, mas saber agradecer, né? Elogiar muito, nem que você deixe só uma mastigadinha, nem que você carregue um pedacinho só. Mas entender isso, que não é... Porque tem gente que fala, o mundo está girando contra, né? Só fazer dieta que tá tudo... Não sinta dessa forma. Às vezes a gente pensa isso, fala isso. Não pensa isso. É normal, o mundo está vivendo, o mundo está todo mundo está vivendo, as coisas estão acontecendo. É normal. E eu também estava nesse lugar. Eu era uma dessas pessoas que falavam, vamos comer, vamos fazer. Então eu não vou julgar os outros, eles estão em outra fase. Mas aí, o que fazer então? Já fiz isso, Débora, já pensei, já me visualizei, né? O que vai fazer a gente se afastar dessas influências não é se afastar das pessoas, tá? É só não ser influenciado pelo pensamento delas. É o autoconhecimento e a força interna. Então, assim, ter clareza do propósito, que é, quero fazer isso, nesse lugar que eu quero estar, nesse manequim, ou é com essa saúde. Isso é o gelo caindo na máquina de gelo, por isso que de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho assim. Então você sabe que você está fazendo o porquê do que você está fazendo, e você sabe que o propósito é maior, os frutos serão muito bem-vindos, né? Então, tenha consistência naquilo que você disse, teve o propósito, anotou quais são os seus objetivos, e aí seja coerente com você mesmo, né? E aí, Débora, se alguém me convida, né? Como que eu vou fazer? Porque são meus colegas de trabalho, vão falar, peraí, Débora, você não sai mais com a gente, ela é fit, já tem todo esse preconceito, né? Você fala assim, você vai no ambiente, né? Eu acho que deixar de ir não é o caminho. Mas você vai falar, hoje eu vou passar, o que nós vamos comer, o que vai pedir? Mas eu quero continuar aqui no bate-papo, vamos conversar, só não vou comer nada, né? Então, assim, haja como se você já tivesse comido, se você está em jejum, ou então se você não está em jejum, coma antes algo saudável para você chegar lá e não estar com fome. E porque às vezes vai ter lugar que a gente vai chegar e vai ter um monte de coisa que simplesmente não pode comer, não dá para comer, não é o ideal naquele momento. Então assim, olha, gente, o pessoal tá comendo salgado, gente, eu vou ficar só no café hoje. Mas eu tô querendo saber das novidades, e aí? Você não vai deixar de viver. Eu li um livro que fala, acho que vou fazer um vídeo só sobre esse livro, que ele é bem conhecido, acho que ele foi até um best-seller, que fala, o título dele é Porque as mulheres francesas não engordam, algo desse tipo, e fala como é a rotina das francesas, né? E aí eu lembro que essa escritora falou do exemplo de uma amiga dela, que tinha acho que na casa dela, salvo engano, ela trabalhava numa empresa, ela tinha que receber pessoas todos os dias, em 2 refeições por dia, e ela fazia merchan de vinho, né? Não lembro se ela era CEO ou alguma coisa assim. A escritora mas ela dá o exemplo da colega dela. Enfim, em resumo, não lembro de todos os detalhes, mas ela tinha que receber as pessoas todo dia com vinho. Porque como que eu faço propaganda do vinho, eu vou dar água para as pessoas tomarem no almoço. E aí, o que ela fazia? Ela pegava, era uma taça, colocava um pouquinho, e ela conversava com todo mundo. Esse aqui é meu copo d'água, esse aqui é meu super copo. Ela conversava com todo mundo e ficava assim. Ela bebericava. Ela não deixava de conversar, ela não deixava de estar à mesa, as pessoas riam. E ela falava, é o meu
horário de trabalho, meu momento de trabalho, eu não posso descer do salto. Como que ela vai sair bebendo vinho ali? Porque se você, uma coisa é o convidado beber um pouco a mais, beleza, ele é seu cliente, mas você em horário de trabalho é como se fosse um café com, ou aqui no Brasil, vamos dizer, com empresários. Você vai ficar bêbada no meio da sua reunião? Não vai. Então ela falou, eu disfarço. Ninguém percebe, todo mundo bebendo, bebe água, põe um copo, uma taça de água e uma taça de vinho e vou bebendo um, bebendo outro, mas assim, muito mais água. O vinho, se for olhar, ela não toma nem metade da taça no final. Ninguém percebe e ela socializou do mesmo jeito. Esse eu acho assim tremendo esse exemplo dela. A gente pode fazer isso, chegar no ambiente e falar, não, hoje eu não vou beber nada de álcool, né? Por exemplo, todo mundo tá lá com seu chopp, sua cerveja, seu drink e você na sua água com gás e limão e tá ótimo. E você vai participar, vai conversar do mesmo jeito. Então, na família, mãe, no caso ali que eu falei da minha mãe, que ela é uma forma dela demonstrar amor. Mãe, eu amo muito sua comida. Mas agora eu tô num momento que eu preciso cuidar um pouquinho mais de mim. Então hoje eu vou passar, tá? Mas eu quero ficar com vocês aqui, me dá um abraço. Vamos falar sobre tal coisa. A pessoa vai esquecer, porque no fundo a pessoa quer atenção, quer dar e receber atenção. Ela quer o seu abraço, ela quer a sua companhia, né? Todo mundo que te ama quer isso. E aí, com amigos, você vai dizer, olha, gente, eu vou mais pelo encontro... E eu já falei isso. Exatamente essa frase. Eu vou mais pelo encontro que pela comida, né? Ó, e aí chega lá, pede água com gás. Né? Se tiver algo que tá dentro da sua alimentação naquele período, você pode comer, coma, né? De forma controlada. E aí, olha, eu não vou beber hoje, mas eu quero estar com vocês. Tem uma amiga que eu lembro que ela é bem católica, né? E tem muito happy hour que a gente vai. Ela toma drink, mas muito happy hour que a gente já foi, ela tava em algum propósito espiritual, né? Uma época era a época da quaresma, outra época era uma outra novena, não lembro, não sei certo como que funciona, qual que é o termo, mas ela tava num propósito espiritual e ela não deixou de ir, ninguém julgou, ninguém falou nada. E ela participou da mesma forma, foi educada, foi gentil, ninguém ficou forçando ela, porque aquilo que eu disse é você ter seu propósito, né? Isso faz muita diferença, né? Outra coisa que a gente não pode fazer, que eu falei sobre culpa. O fato de você se priorizar, se cuidar, não é um motivo para se sentir culpado, tá? Não se culpe por se priorizar, tá? Cuidar de mim, eu cuidar de mim, você cuidar de você, não é egoísmo. É só responsabilidade, tá? Então, assim, e outra coisa também, que quem se sente culpado, quem fala assim, costuma muito, muito fazer, e eu fui uma dessas pessoas por muitos anos da minha vida, agora eu tô conseguindo, eu melhorei assim, 1000%, se justificar demais. Você não precisa justificar, tá? Se a pessoa quer entender se ela concorda ou não, primeiro que às vezes a pessoa não tá nem aí. É a gente que acha que, eu tenho que explicar, porque a pessoa não tá nem aí. Se você simplesmente fala, não vou beber, porque eu estou um propósito divino, porque eu preciso de um marido, porque eu preciso de um trabalho, porque eu preciso ficar meia hora alugando o ouvido da pessoa. Ou se você simplesmente falar assim, hoje não vou beber, para a pessoa às vezes vai significar a mesma coisa. Então, assim, vamos gastar menos nossa energia, né? Gastar nossa energia com aquilo que é necessário. E toda vez que você se justifica demais, você atrapalha o seu próprio cérebro a trabalhar. Então, assim, não precisa justificar. A escolha é sua, o corpo é seu. Você quer se sentir melhor. É a sua jornada, é o seu ritmo. Até porque tem gente que justifica demais, avisa demais para os outros. Tem um pessoal, eu já vi muito isso, que são aqueles que têm esse estilo do vigilante de peso e outras coisas. Muita gente que cuida de peso fala que é ideal você falar para quem tá próximo que você tá de dieta, porque isso vai ajudar, porque vai ter, de certa forma, um controle de quem tá de fora. Então você vai se policiar mais. Eu acho, no meu caso, isso não se aplica, tá? Ficar falando para todo mundo. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que você vai deslizar. E como você reage ao julgamento do outro quando você desliza. Porque você já tá se culpando, por exemplo. Não era pra você tomar sorvete hoje, você tomou. Aí a pessoa olha e fala, você não tava de dieta? Aí fica apontando o dedo. Aí você já apontou o dedo pra você. Aí você vai se sentir mal. Se você tem tendência a engordar, provavelmente você tem a chamada fome emocional. Então, muitas vezes, longe dos outros, você vai se acabar de comer. Então, assim, não vai
na minha concepção, pelos testes que eu já fiz, não me ajuda em nada. Então, eu não fico falando e nem justificando. E sou eu, e o que importa sou eu. Se alguém chegar em mim, tá com dificuldade de perder peso e viu que eu perdi, chegar e falar o que você fez, como você alcançou, eu posso até dizer, tá? Mas é só isso. Então, assim, outra coisa, dizer não ao que te faz bem é dizer. Aliás, eu corrigi na frase aqui. Dizer não ao que não te faz bem é dizer sim ao que te fortalece. Então, aquilo ali não faz bem, tá? Tem coisa que a gente sabe que não faz. Então, não esqueça. Se você tá nessa jornada de emagrecimento, de cuidar um pouco mais da saúde, é possível cuidar da saúde sem se isolar, tá? A gente tem que encontrar um equilíbrio entre o que o corpo precisa e o que o coração sente, tá? E aí eu queria saber de você. E você? Como você reage quando alguém te oferece comida como carinho? Você já pensou, e às vezes você é a pessoa também que oferece comida como carinho para os outros. Você já pensou em outras formas de demonstrar amor? Então, não se esqueça, gente. O que vem de fora influencia, mas o que vem de dentro transforma. O mais importante é o que está dentro da gente, sabe? Limitar, impor limites de forma educada, gentil. Impor limites não é só falar, ei, eu estou limitando você. Não, é assim, por que você está fazendo? Não, eu simplesmente alterei. Isso é uma forma de impor limite. Impor limite não precisa ser rude, tá? Sempre pensando em você e sabendo que não é egoísmo cuidar de si mesmo, tá? Sempre de forma elegante, delicada, suave. É isso e ponto. É você por você. E espero que a sua jornada você alcance os frutos que você pretende. Se quiser fazer lista, eu falei da lista, planilhazinha, o Trello é um programa que eu acho bem legal, que ele ajuda a organizar as coisas. Eu sou muito da lista, de organizar assim, de pôr escrito. Eu acho que me ajuda muito a pensar na possibilidade daquilo acontecer. E essa é a minha dica de hoje. Um beijo, tchau!